A chuva tinha acabado de parar quando Grace Turner cruzou os braços, emocionalmente exausta, olhando para o marido com olhos que tinham chorado demais. O estacionamento vazio atrás do restaurante refletia as luzes da rua, criando uma atmosfera fria e melancólica, perfeitamente alinhada com o estado do casamento deles. Derek Lawson, chefe da máfia de Chicago, estava tenso, dominado por um orgulho que sempre o impedia de ver a verdade, e Grace estava completamente exausta. Bem-vindo à Máfia and Romance. Diga-nos de onde está a assistir nos comentários e inscreva-se no canal. O seu apoio faz toda a diferença para continuarmos a trazer-lhe estas histórias intensas. Grace Turner tinha aprendido a ler os sinais. A forma como Derek cerrava os dentes quando chamadas de negócios interrompiam o jantar, o silêncio frio que se seguia às discussões sobre o seu trabalho. A distância que tinha crescido entre eles como um abismo, que nenhum dos dois parecia mais capaz de atravessar. Esta noite tinha sido a gota de água. O baile de caridade no Fairmont Hotel deveria ter sido uma noite simples. Grace tinha escolhido cuidadosamente o seu vestido azul marinho, na esperança de uma noite em que pudessem ser apenas um casal normal, mas quando o telefone de Derek tocou durante o leilão e ele atendeu com aquele tom severo e autoritário que ela conhecia tão bem, o seu coração afundou. "Trata disso", disse ele ao telefone, a sua voz ecoando pela mesa. "Não me importa o que for preciso." Os outros casais na mesa trocaram olhares. Grace sentiu a familiar sensação de vergonha subir pelo pescoço. Quando tocou suavemente no braço dele, pedindo que baixasse a voz, Derek virou-se para ela com olhos frios como gelo. "Não", disse ele em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. "Isto é importante. Importante, mais importante do que ela, mais importante do que eles." Grace pediu licença para ir à casa de banho, lutando para conter as lágrimas. Quando voltou, Derek estava absorto numa conversa com dois homens que ela reconheceu como seus associados. Eles discutiam disputas territoriais e cobranças de dívidas, como se estivessem a falar sobre o tempo. Ela ficou sentada ali por mais uma hora, invisível, enquanto o marido conduzia negócios num evento de caridade destinado a ajudar crianças carentes. A ironia não lhe escapou. Agora, no estacionamento vazio atrás do restaurante onde pararam para um jantar tardio após a gala, Grace sentiu o peso de 3 anos de casamento a pressionar os seus ombros. 3 anos casada com um homem que parecia esquecer-se da sua existência sempre que o telefone tocava. "Derek, só quero ir para casa", disse ela com a voz pouco acima de um sussurro. Ele estava a verificar o telemóvel novamente, percorrendo as mensagens com aquela intensidade concentrada que bloqueava tudo o resto. "Então entra no carro", respondeu ele sem levantar os olhos. "Não assim. Humilhaste-me na frente de todos lá atrás." Isso chamou a atenção dele. Derek ergueu a cabeça bruscamente, os olhos escuros brilhando de irritação. "Humilhei-te? Grace, eu estava a tratar de negócios num baile de caridade. Tu estavas a falar sobre coleções e territórios como se estivesses a discutir o menu." A expressão de Derek endureceu. Ele era um homem acostumado a ser obedecido, respeitado, temido. Mas Grace nunca teve medo dele, e ultimamente isso parecia frustrá-lo mais do que qualquer outra coisa. "Tu sabias quem eu era quando te casaste comigo", disse ele, sua voz assumindo aquele tom perigoso que ela já o tinha ouvido usar com seus inimigos. "Sabias como era a minha vida. Eu sabia que eras poderoso. Não sabia que te tornarias um estranho." As palavras pairaram entre eles no ar frio da noite. O telemóvel de Derek vibrou novamente, e Grace observou enquanto os olhos dele se moviam automaticamente em direção ao aparelho. O gesto foi pequeno, mas pareceu uma bofetada. "Atende", disse ela com amargura. "Tenho a certeza de que é mais importante do que esta conversa." Derek cerrou os dentes. "Não seja dramática." "Dramática?" Grace sentiu algo estalar dentro do seu peito. "Derek, quando foi a última vez que jantamos sem o seu telemóvel? Quando foi a última vez que me perguntou sobre o meu dia, sobre o meu trabalho, sobre qualquer coisa que não envolvesse os seus negócios?" Ele olhou para ela, e por um momento, ela pensou ter visto algo brilhar nos seus olhos. Talvez incerteza ou arrependimento, mas então o telemóvel dele tocou e o momento se foi. Derek olhou para o ecrã e Grace viu a sua expressão mudar. Fosse qual fosse a chamada, era importante
mais importante do que ela. Tenho de atender, disse ele. Claro que sim. Grace virou-se olhando para a rua vazia. Atrás dela, podia ouvir a voz baixa e autoritária de Derek, a discutir algo sobre remessas e horários. Ela cruzou os braços, sentindo-se subitamente com frio, apesar da noite amena. Quando ele terminou a chamada, o silêncio estendeu-se entre eles como algo físico. Grace, disse Derek finalmente, mas ela podia ouvir a impaciência na sua voz. Ele queria ir embora. Queria voltar para o seu mundo, onde tudo fazia sentido, onde a sua palavra era lei, onde as pessoas não lhe pediam para escolher entre o amor e o poder. Não consigo mais fazer isto, sussurrou ela. Não consegue fazer o quê? Ela virou-se para ele, e Derek ficou impressionado com o quão pequena ela parecia na luz fraca. Grace sempre fora pequena, mas agora parecia frágil, quebrável. Isso deveria tê-lo feito querer protegê-la. Em vez disso, deixou-o zangado. Ele não queria alguém frágil. Queria a mulher forte e confiante com quem se casara. Não consigo continuar fingindo que estamos bem, que este casamento está bem. A expressão de Derek ficou fria. Então, o que estás a dizer? Grace olhou para ele. Este homem por quem se apaixonara. Este homem que conseguia dominar uma sala com um único olhar. Que conseguia fazê-la sentir-se como a única mulher no mundo quando concentrava toda a sua intensidade nela. Mas quando foi a última vez que ele olhou para ela assim? Quando foi a última vez que ele a fez sentir-se importante? Estou a dizer que quero ir para casa e quero que me leves até lá como um marido, não como um motorista irritado com o inconveniente. Derek riu, mas não havia humor nisso. Oh, por favor, Grace, pare com o drama. Quer saber? Vá para casa a pé. Vá para casa a pé, já que acha que tudo é tão simples. As palavras atingiram Grace como um golpe físico. Ela olhou para ele, procurando em seu rosto qualquer sinal de que ele não estava falando sério, que estava apenas zangado e falando sem pensar. Mas a expressão de Derek era fria, definitiva. Grace sentiu algo morrer dentro do seu peito. Não se partir. Morrer. A última esperança frágil que ela carregava de que eles pudessem encontrar o caminho de volta um para o outro. Ela não chorou. Ela não implorou. Ela não suplicou. Ela virou as costas para ele, digna apesar da dor que esmagava o seu coração, e começou a caminhar em direção à calçada. Derek observou a partir, a sua raiva lutando com uma sensação crescente de inquietação. O seu telefone vibrou novamente, mas pela primeira vez, ele ignorou. A silhueta de Grace ficava cada vez menor à distância, os seus saltos batendo contra o pavimento molhado. Ele deveria ir atrás dela. Sabia que deveria, mas o seu orgulho o mantinha paralisado no lugar, vendo a sua esposa se afastar na noite. Derek ficou sentado no carro por exatamente 37 segundos antes que o arrependimento o atingisse como um comboio em alta velocidade. O que ele tinha feito? As suas mãos agarraram o volante enquanto observava a silhueta de Grace desaparecer na esquina. Ela estava a caminhar para casa no escuro, numa cidade onde os seus inimigos pagariam generosamente pela oportunidade de magoar a esposa de Derek Lawson. O pensamento fez o seu sangue gelar. Ele pegou no telemóvel para ligar para Marcus, o seu chefe de segurança, para que alguém a seguisse discretamente. Mas antes que pudesse discar, a sua consciência, aquela voz que ele vinha ignorando há meses, finalmente rompeu o seu orgulho teimoso. Ela não deveria precisar da proteção dos seus homens. Ela deveria ter proteção dele, como seu marido, como o homem que prometera amá-la e cuidar dela. Derek ligou o motor, seus movimentos bruscos com raiva dirigida a si mesmo. Ele iria encontrá-la, pedir desculpas e levá-la para casa como deve ser. Eles conversariam de verdade. Ele explicaria as pressões sob as quais estava, os negócios que estavam a desmoronar, as disputas territoriais que exigiam sua atenção constante. Ela entenderia. A Grace sempre compreendia. Mas, quando Derek saiu do estacionamento e virou para a rua principal, não conseguiu tirar da cabeça a imagem do rosto dela quando lhe disse para ir para casa a pé. A forma como os olhos dela ficaram completamente vazios, como se algo dentro dela simplesmente se tivesse desligado. Já tinha visto aquele olhar nos olhos de homens que tinham sido levados ao limite, homens que tinham chegado ao seu ponto de ruptura e encontrado algo frio e definitivo do outro lado. O pensamento fez com que ele pressionasse mais o acelerador.
Grace caminhava com determinação, os saltos batendo em um ritmo constante na calçada. Ela não estava a chorar. Ela estava além das lágrimas agora, passando por um estranho tipo de clareza que veio depois que o pior já havia acontecido. 3 anos. 3 anos inventando desculpas para o comportamento de Derek. 3 anos dizendo a si mesma que o trabalho dele era apenas exigente, que o estresse iria diminuir, que eles encontrariam o caminho de volta para o casal que eram quando se conheceram. Ela se lembrava claramente daquela noite. Ela estava trabalhando até tarde na empresa de design, dando os últimos retoques em uma apresentação para um cliente importante. Derek entrou com o proprietário do prédio, discutindo algum tipo de acordo comercial. Grace levantou os olhos do computador e se viu olhando nos olhos escuros mais intensos que já tinha visto. Ele era diferente naquela época, focado, sim, mas quando a convidou para jantar, ela se sentiu como a única pessoa no universo dele. Ele a ouvia quando ela falava sobre o trabalho, os sonhos, os planos de abrir sua própria empresa de design algum dia. Ele era protetor sem ser possessivo, poderoso sem ser cruel. Quando isso mudou? Quando é que ela se tornou um inconveniente em vez de uma prioridade? Grace parou numa passadeira, à espera que o semáforo mudasse. A rua estava tranquila, com a maior parte do trânsito noturno já a ter diminuído. Ela pegou no telemóvel para verificar as horas e viu 3 chamadas perdidas de Derek. Não ligou de volta. O semáforo mudou e Grace entrou na passadeira. Estava a meio do caminho quando ouviu o motor. Era muito barulhento, muito rápido, vindo da sua direita. Grace virou a cabeça e viu os faróis a aproximarem-se dela, zigue-zagueando de forma errática. O motorista estava claramente bêbado, completamente alheio ao semáforo vermelho que estava a passar. O tempo abrandou até parar. Grace tentou correr, mas os seus saltos ficaram presos no pavimento molhado. Ela tropeçou, torcendo o tornozelo dolorosamente. O carro estava tão perto agora que ela podia ver o rosto do motorista, relaxado e inconsciente ao volante. Era o fim. Era assim que tudo acabava. Não em algum confronto dramático com os inimigos de Derek. Não em uma explosão de glória, mas em um acidente aleatório causado por um motorista bêbado que provavelmente nem sabia que estava prestes a matar alguém. Grace fechou os olhos e pensou em Derek. Apesar de tudo, apesar da raiva, da dor e da solidão, seu último pensamento foi para o marido. O impacto a lançou para longe. Derek ouviu o estrondo antes de ver. O som de metal a bater na carne, de vidro a estilhaçar-se, de travões a guinchar contra o asfalto. Era um som que o assombraria para o resto da vida. Ele estava a apenas 2 quarteirões de distância, tendo avistado a figura de Grace à distância. Ele estava a planear o que dizer, como pedir desculpa, como consertar as coisas, mas agora estava a pisar no travão e a colocar o carro em ponto morto antes que ele parasse completamente. Grace! Derek correu como um louco, os seus sapatos caros escorregando no pavimento molhado. Ele podia ver o carro do motorista bêbado enrolado num poste de luz, vapor a subir do capô amassado. Mas Grace estava deitada no meio do cruzamento, o corpo torcido num ângulo antinatural, o vestido azul marinho rasgado e manchado de sangue. Tanto sangue. Grace. Oh, Deus. Grace, olhe para mim. Derek ajoelhou-se ao lado dela, com as mãos pairando sobre o corpo dela, com medo de tocá-la, com medo de piorar as coisas. Os olhos dela estavam fechados, a respiração superficial e rápida. Alguém chame uma ambulância, gritou ele para a multidão que se reunia. Agora! Os olhos de Grace se abriram, sem foco e cheios de dor. Derek, eu estou aqui, estou bem aqui. Não tentes mexer-te, querida. A ajuda está a chegar. Dói. A visão de Derek ficou embaçada pelas lágrimas que ele não sabia que era capaz de derramar. Eu sei que dói, mas tu vais ficar bem. Estás a ouvir-me? Tu vais ficar bem. A mão de Grace moveu-se ligeiramente e Derek agarrou-a, segurando-a como se fosse uma tábua de salvação. Os dedos dela estavam tão frios. Desculpa, sussurrou ele com a voz a falhar. Grace, desculpa. Eu nunca devia ter dito aquilo. Eu nunca devia ter deixado-te ir embora. A culpa é minha. A culpa é toda minha. Grace tentou falar, mas apenas um pequeno som escapou dos seus lábios. Derek inclinou-se para mais perto, desesperado para ouvi-la. O quê? Querida, o que estás a tentar dizer? Amo-te. As palavras atingiram Derek como um golpe físico. Mesmo agora,
mesmo depois de tudo, mesmo deitada na rua. Ferida por causa da sua crueldade, ela estava a dizer que o amava. Também te amo, disse ele com lágrimas a cair no rosto dela. Amo-te tanto. Fica comigo, Grace. Por favor, fica comigo. As sirenes da ambulância estavam a aproximar-se, mas não o suficiente. Os olhos de Grace estavam a começar a fechar-se novamente. O seu aperto na mão dele estava a enfraquecer. Não, 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 Grace. Olha para mim. Fica acordada. Fala comigo. Mas ela estava a desaparecer, e Derek era impotente para impedir isso. Pela primeira vez na sua vida adulta, todo o seu dinheiro, todo o seu poder, todas as suas conexões não significavam nada. Ele não podia consertar isso. Ele não podia controlar esse troll. Ele só podia ajoelhar-se na rua e ver a coisa mais importante do seu mundo escapar por entre os seus dedos. A sala de espera do hospital tornou-se a prisão de Derek pelas próximas 18 horas. Ele sentou-se na mesma cadeira de plástico, ainda vestindo o seu fato manchado de sangue, recusando-se a sair mesmo quando Marcus chegou com roupas limpas e comida que ele não conseguia comer. Os médicos levaram Grace para a cirurgia imediatamente. E desde então, Derek não ouviu nada além de terminologia médica que poderia muito bem ser uma língua estrangeira. Hemorragia interna maciça, múltiplas fraturas, estado crítico. Derek Lawson, um homem que controlava metade do submundo de Chicago, que podia fazer pessoas desaparecerem com um telefonema, que nunca tinha encontrado um problema que não pudesse resolver com dinheiro ou força, estava completamente impotente. A doutora Sarah Chen saiu da ala cirúrgica às 6h47, com a bata manchada e o rosto exausto. Derek levantou-se de um salto assim que a viu. Como ela está? A doutora Chen observou-o por um momento, notando sua aparência abatida, o modo como suas mãos tremiam levemente enquanto esperava pela resposta. A sua esposa está viva, Sr. Lawson, mas as próximas 48 horas são críticas. Ela tem um pulmão perfurado, hemorragia interna que conseguimos estancar e fraturas na perna esquerda e em 3 costelas. O traumatismo craniano é a nossa maior preocupação neste momento. Derek sentiu os joelhos fraquejarem. Traumatismo craniano. Ela bateu com força no chão. Há um inchaço no cérebro que estamos a monitorizar de perto. Induzimos um coma para dar tempo ao corpo dela para se recuperar. Mas, e então? A expressão do Dr. Chen era cuidadosamente neutra. Pode haver complicações, problemas de memória, problemas cognitivos. Não saberemos a extensão dos danos até ela acordar. Quando será isso? Não sabemos. Pode levar dias, pode levar semanas. Sinto muito, Sr. Lawson. Sei que não é isso que quero ouvir. Derek afundou-se na cadeira, o peso das palavras do Dr. Chen esmagando-o. Grace pode não se lembrar dele. Ela pode não ser a mesma pessoa quando acordar. Se ela acordar, posso vê-la. Por alguns minutos, mas ela não vai responder. Ela está fortemente sedada. A UTI era um labirinto de máquinas a apitar e vozes abafadas. Grace parecia incrivelmente pequena na cama do hospital, ligada a tubos e fios que a mantinham viva. O seu rosto estava machucado, o braço esquerdo engessado, a cabeça envolta em bandagens. Derek aproximou-se lentamente da cama, com medo de que a sua presença pudesse de alguma forma piorar as coisas. Ele nunca tinha visto Grace tão frágil, tão quebrável. "Olá, querida", sussurrou ele, segurando a mão ilesa dela na sua. "Estou aqui. Não vou a lugar nenhum." As máquinas apitavam constantemente, o único sinal de que ela ainda estava a lutar. Derek puxou uma cadeira para perto da cama e se acomodou para o que sabia que seria uma longa espera. Nos 3 dias seguintes, Derek manteve uma vigília constante. Ele dormia na cadeira ao lado da cama de Grace, comia o que Marcus lhe trazia e ignorava as dezenas de chamadas de negócios que exigiam a sua atenção. Pela primeira vez em anos, o império de Derek Lawson funcionou sem ele. No 4º dia, os olhos de Grace abriram-se. Derek estava a cochilar quando ouviu a voz dela fraca e confusa. "Onde? Onde estou?" Os olhos de Derek se abriram rapidamente, e ele inclinou-se para a frente ansiosamente. "Grace, querida, você acordou. Você está no hospital. Você sofreu um acidente." Grace virou a cabeça lentamente, estremecendo com o movimento. Quando os seus olhos focaram o rosto de Derek, ele prendeu a respiração. Esperando por reconhecimento, por alívio,
por qualquer coisa que lhe dissesse que ela ainda era a sua Grace. Em vez disso, a expressão dela ficou fria. Saia. As palavras atingiram Derek como uma bofetada. Grace, o quê? Eu disse para sair. Não quero ver-te. O Dr. Chen apareceu ao lado de Derek, alertado pela mudança nos sinais vitais de Grace. Sr. Lawson, como se sente? Está com dores? Os olhos de Grace nunca deixaram o rosto de Derek. Quero que ele saia agora. Grace, por favor, disse Derek com a voz embargada. Deixe-me explicar. Não há nada para explicar. Disseste-me para ir a pé para casa. Eu fui. Foi isto que aconteceu. A simples afirmação continha tanta dor, tanta finalidade, que Derek sentiu algo partir-se dentro do seu peito. Grace lembrava-se. Ela lembrava-se de tudo, incluindo as últimas palavras que ele lhe tinha dito. Mãe, disse o Dr. Chen gentilmente, o seu marido está aqui há 4 dias seguidos. Ele não saiu do seu lado. O riso de Grace era amargo e fraco. Que nobre da parte dele. Agora ele pode ir embora. Derek levantou-se com as pernas trêmulas. Grace, desculpe-me. Sinto muito. Eu nunca quis dizer isso. Tu quiseste dizer exatamente o que disseste. Agora, por favor, vá embora. Derek olhou para a sua esposa, a mulher que ele quase perdeu, a mulher que ele afastou com a sua crueldade e orgulho. Ela estava viva, ela estava lá acordada, mas ela olhava para ele como se ele fosse um estranho. Pior do que um estranho, como se ele fosse um inimigo. Eu voltarei, disse ele baixinho. Não. Derek saiu do quarto, mas não saiu do hospital. Ele foi para a sala de espera, onde ainda poderia estar perto caso ela precisasse de alguma coisa, caso mudasse de ideia, caso decidisse dar-lhe mais uma oportunidade. Ela não mudou de ideia. Nas 2 semanas seguintes, enquanto Grace se recuperava dos ferimentos, ela recusou-se a ver Derek. Permitiu que a sua irmã Emma a visitasse, aceitou flores dos seus colegas de trabalho e até falou com o Dr. Chen sobre a sua recuperação. Mas sempre que Derek tentava entrar no seu quarto, ela virava o rosto e pedia-lhe para sair. Derek contratou os melhores fisioterapeutas, os melhores especialistas e certificou-se de que Grace tinha tudo o que precisava para a sua recuperação. Mas fez tudo isso à distância, observando através das janelas, recebendo atualizações das enfermeiras, vivendo das migalhas de informação que Emma relutantemente partilhava. Ela está a ficar mais forte, disse Emma numa tarde no corredor do hospital. Os médicos acham que ela vai se recuperar totalmente. E mentalmente, perguntou Derek, como ela está a lidar com tudo? A expressão de Emma era cuidadosamente neutra. Ela nunca gostou de Derek. Sempre achou que a irmã merecia alguém melhor do que um homem cujo trabalho exigia tanto sigilo e violência. Agora, ela olhava para ele com repulsa mal disfarçada. Ela está magoada, Derek, mais do que apenas fisicamente. Tu partiste algo nela naquela noite. Eu sei que sim. Mas posso consertar isso. Posso corrigir isso, podes? Porque do meu ponto de vista, parece que destruíste a melhor coisa da tua vida porque eras orgulhoso demais para largar o teu telemóvel. Derek estremeceu com a precisão das palavras de Emma. Eu amo-a. O amor já não é suficiente. Ela precisa de poder confiar em ti, e neste momento não consegue. Talvez nunca mais consiga. As palavras assombraram Derek quando regressou à sua mansão vazia naquela noite. As coisas de Grace ainda estavam lá. As roupas dela no armário, os livros na mesa de cabeceira, a caneca de café na pia desde a manhã do baile. Tudo exatamente como ela tinha deixado, à espera que ela voltasse para casa. Mas Derek estava a começar a entender que ela talvez nunca voltasse para casa. Não para ele. Grace recebeu alta do hospital numa terça-feira de manhã em outubro. Derek esperou no estacionamento, na esperança de que ela o deixasse levá-la para casa. Mas Emma chegou primeiro com um carro cheio de malas. Derek observou de seu SUV preto enquanto sua esposa caminhava cuidadosamente até o carro de Emma, movendo-se devagar, mas com firmeza. Ela vestia jeans e uma camisola folgada. Tinha perdido peso durante a recuperação. A sua perna esquerda ainda estava fraca, precisando de uma bengala para se apoiar. Mas ela estava a andar. Estava viva. Estava a deixá-lo. Derek começou a sair do carro, mas Grace deve ter sentido a sua presença. Ela olhou diretamente para ele do outro lado do estacionamento, e a expressão no seu rosto o paralisou. Não era mais raiva. Era algo pior, indiferença.
Grace entrou no carro de Emma sem dizer uma palavra, e Derek viu-as a afastar-se. Ficou sentado no estacionamento por mais uma hora, olhando para a entrada do hospital, tentando entender como a sua vida tinha desmoronado completamente. O seu telefone tocou. Negócios. Sempre negócios. Pela primeira vez na sua vida adulta, Derek Lawson deixou o telefone ir para o correio de voz. Grace mudou-se para o quarto de hóspedes de Emma, um pequeno espaço com paredes amarelo claro e uma única janela com vista para a rua. Não era nada parecido com a suíte master da mansão de Derek, com sua cama king size, closet e banheiro de mármore, mas era tranquilo, silencioso e seguro. Emma trabalhava como professora na escola primária local e sua vida tinha uma rotina que Grace achava reconfortante. Café às 6 horas, pequeno almoço às 6h30, saída de casa às 7h15. Sem telefones a tocar a qualquer hora, sem visitantes misteriosos, sem conversas que paravam quando Grace entrava na sala. Pela primeira vez em 3 anos, Grace podia respirar. Mas respirar não significava curar. A fisioterapia era brutal. A perna esquerda de Grace tinha ficado destruída no acidente, e recuperar a força e a mobilidade exigia horas de exercícios dolorosos todos os dias. A sua fisioterapeuta, uma mulher pragmática chamada Janet, exigia mais de Grace do que qualquer outra pessoa jamais havia exigido. A dor é temporária, dizia Janet quando Grace queria desistir. Mas o trabalho que você faz agora determina como você andará pelo resto da vida. Grace pensava muito nisso. Como o trabalho que ela fazia agora determinaria o resto da sua vida. Não se tratava apenas da sua perna. Derek tentou visitá-la 3 vezes na primeira semana. Todas as vezes, Grace pediu a Emma para mandá-lo embora. Ela não estava pronta. Talvez nunca estivesse, mas Derek era persistente. Quando as abordagens diretas falharam, ele tentou outros métodos. Flores chegavam todos os dias. Grace as dava aos vizinhos de Emma. Presentes caros apareciam na porta. Grace os doava para instituições de caridade. Suas contas médicas foram misteriosamente pagas integralmente. Grace sabia que Derek estava por trás disso, mas era prática demais para recusar. O acidente lhe custou o emprego. A empresa de design não podia manter o seu cargo indefinidamente e ela precisava de se concentrar na recuperação, não nas finanças. No entanto, eram as pequenas coisas que a tocavam, como o seu café favorito aparecer na cozinha de Emma. A marca que Grace tinha mencionado adorar, mas que Emma nunca tinha comprado. A forma como as suas consultas de fisioterapia eram sempre confirmadas e nunca canceladas, mesmo quando Grace se esquecia de ligar. A forma como o seu carro, destruído no acidente, foi substituído por um modelo idêntico estacionado em frente ao apartamento de Emma, com as chaves num envelope debaixo da sua porta. Derek estava a cuidar dela à distância, respeitando os seus desejos e garantindo que ela tivesse tudo o que precisava. Era atencioso e considerado, completamente diferente do homem que lhe dissera para voltar a pé para casa naquela noite. Grace não sabia o que fazer com essa nova versão de Derek. Teria sido mais fácil se ele estivesse zangado, exigente, tentando forçar o seu regresso à vida dela. Ela poderia ter lutado contra esse Derek. Este, paciente, cuidadoso, silenciosamente dedicado, era mais difícil de resistir. 2 meses após o acidente, Grace finalmente concordou em vê-lo. O encontro aconteceu num pequeno café perto do apartamento de Emma, um território neutro onde Grace se sentia segura. Derek chegou exatamente na hora marcada, parecendo ter envelhecido anos nas semanas desde que ela o viu pela última vez. Sua aparência normalmente perfeita estava um pouco desalinhada. Seu terno caro estava amarrotado, como se ele tivesse dormido com ele. "Obrigado por concordar em me ver", disse ele, sentando-se à sua frente na cabine. Grace estudou o rosto dele, procurando sinais da impaciência a que estava tão acostumada. Mas Derek parecia diferente, mais calmo, mais presente. Ele não estava a verificar o telemóvel, nem a olhar ao redor da sala. A sua atenção estava completamente focada nela. "Você parece bem", disse ele suavemente. "Mais forte. Sinto-me mais forte." A voz de Grace era firme, controlada fisicamente. De qualquer forma, Derek acenou com a cabeça. "Grace, preciso que saibas o quanto lamento. Não apenas por aquela noite, mas por tudo. Pelos meses antes daquela noite, quando parei de te ver,
Parei de te ouvir, tu merecias muito mais. Grace envolveu as mãos à volta da caneca de café, usando o calor para se acalmar. Tens razão. Eu merecia algo melhor. As palavras atingiram Derek como um golpe físico, mas ele não vacilou. Eu sei, e sei que não tenho o direito de pedir outra oportunidade, mas vou pedir mesmo assim. Por quê? A voz de Grace era baixa, mas firme. O que mudou, Derek? O que está diferente agora? Derek ficou em silêncio por um longo momento, escolhendo as palavras com cuidado. Quase a perdi. Quase perdi a coisa mais importante do meu mundo, porque era demasiado orgulhoso e demasiado estúpido para ver o que estava mesmo à minha frente. Isso muda um homem. Muda? Ou apenas o assusta por um tempo? Derek olhou diretamente nos olhos dela. Tenho feito terapia, Grace. Aconselhamento individual. Estou a tentar entender por que me tornei alguém capaz de magoá-la assim. Grace piscou os olhos, surpresa. Derek Lawson, que via qualquer tipo de vulnerabilidade como fraqueza, estava em terapia. Também me afastei de certos aspectos do meu negócio, continuou ele. Os elementos mais perigosos. Estou a fazer a transição para operações apenas legítimas. Derek, sei que isso não conserta o que aconteceu. Sei que não apaga a dor que te causei, mas estou a tentar tornar-me o homem que tu mereces. O homem que eu deveria ter sido o tempo todo. Grace olhou para ele procurando em seu rosto sinais de engano ou manipulação. Mas Derek parecia sincero, quase vulnerável de uma forma que ela nunca tinha visto antes. Não sei se posso confiar em você novamente, disse ela finalmente. Eu sei, mas talvez pudéssemos começar aos poucos, com um café, conversas ocasionais. Deixa-me mostrar-te que mudei, em vez de apenas dizer-te. Grace considerou a proposta. Parte dela queria dizer não para se proteger da possibilidade de ser magoada novamente, mas outra parte, a parte que se lembrava de se ter apaixonado por Derek Lawson, estava curiosa sobre esta nova versão dele. Café, disse ela finalmente, às vezes, mas só isso. O alívio de Derek era visível. Isso é suficiente, é mais do que eu mereço. Conversaram por mais uma hora, evitando cuidadosamente os assuntos mais profundos, limitando-se a temas seguros, como a fisioterapia de Grace e os empreendimentos comerciais legítimos de Derek. Quando Grace finalmente disse que precisava de ir, Derek acompanhou-a até o carro de Emma, mas não tentou tocá-la nem pedir mais do que ela estava disposta a dar. Obrigado, disse ele quando ela entrou no banco do passageiro, por me dar esta oportunidade. Grace olhou para ele através da janela. Não me faça arrepender. Não vou arrepender-me. Prometo. Enquanto Emma se afastava, Grace observou Derek pelo espelho lateral. Ele ficou na calçada até que elas desaparecessem completamente de vista, e algo na sua postura, paciente, esperançosa, mas não exigente, fez-lhe pensar que talvez, apenas talvez, ele realmente tivesse mudado. Mas a confiança teria de ser conquistada, um café de cada vez. Seguiram-se 6 meses de conversas cuidadosas. Café 2 vezes por semana, sempre em locais públicos, sempre com Grace a estabelecer os limites. Derek era paciente de uma forma que a surpreendia, nunca pressionando por mais do que ela estava disposta a dar, nunca fazendo exigências ou ultimatos. Lentamente, Grace começou a ver vislumbres do homem por quem se apaixonara. O Derek que a ouvia quando ela falava sobre o progresso da sua fisioterapia. O Derek que se lembrava que ela gostava do seu café com creme extra e sempre o pedia assim, sem perguntar. O Derek que apareceu quando o carro de Emma avariou e silenciosamente providenciou a sua reparação, sem pedir nada em troca. Grace começou a trabalhar novamente, em projetos freelance de design que podia fazer a partir do apartamento de Emma. Quando ela mencionou que estava a ter dificuldades com um cliente particularmente difícil, Derek ofereceu conselhos sobre táticas de negociação, não do tipo intimidante que ele costumava usar em seus outros negócios, mas insights genuínos sobre como ler as pessoas e encontrar pontos em comum. És bom nisto, disse Grace após uma reunião bem-sucedida com o cliente, na qual ela usou as sugestões de Derek. A consultoria empresarial legítima, quero dizer. Derek sorriu e Grace percebeu que era o primeiro sorriso genuíno que via nele desde antes do acidente. Acontece que muitas das habilidades são transferíveis. Quem diria? Eles estavam sentados no café de sempre,
aquele que se tornou o seu refúgio ao longo dos meses. Grace tinha deixado de usar a bengala e já andava sem ajuda, embora a sua perna esquerda ainda doesse em dias chuvosos. Derek sempre percebia quando ela estava com dor e se oferecia para levá-la para casa, mas nunca fazia alarde quando ela recusava. Derek, Grace disse com cuidado. Posso perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Naquela noite, por que é que disseste aquilo? Por que é que me disseste para ir para casa a pé? A expressão de Derek ficou séria. Ele temia essa pergunta, mas também se preparava para ela. Porque estava zangado, assustado e orgulhoso demais para admitir que estavas certa, disse ele baixinho. Estavas a pedir-me para escolher entre ti e o meu negócio. E eu achava que poderia ter os dois sem fazer nenhuma mudança real. Quando rebateste, quando me chamaste a atenção pelo meu comportamento, isso ameaçou a história que eu contava a mim mesmo sobre ser um bom marido. Grace acenou com a cabeça lentamente. E agora sei que ser um bom marido significa fazer de ti a prioridade. Não apenas dizer isso, mas provar isso todos os dias através das minhas ações. Grace estudou o rosto dele, procurando qualquer sinal do antigo Derek, aquele que dizia tudo o que achava que ela queria ouvir. Mas este Derek parecia cansado, mais velho, como alguém que passou por uma guerra e saiu do outro lado, fundamentalmente mudado. Tenho pensado em uma coisa, disse Grace. O que é isso sobre perdão? Não apenas perdoar você, mas perdoar a mim mesma. Derek franziu a testa. Por que você precisa se perdoar? Por ter ficado tanto tempo, por inventar desculpas para o seu comportamento, por não ter exigido um tratamento melhor mais cedo. A voz de Grace estava firme, mas Derek podia ver a dor em seus olhos. Eu me perdi naquele casamento, Derek. Tornei-me alguém que aceitava migalhas e chamava isso de amor. Derek sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Grace, então, isso não foi culpa tua, foi minha. Eu fiz isso contigo. Nós dois fizemos isso. Tu, ao tratares-me como se eu não importasse, e eu, ao aceitar esse tratamento. Grace inclinou-se para a frente. Se quisermos ter alguma hipótese de fazer isto funcionar, preciso saber que me vês como uma parceira igual. Não alguém a ser protegida, controlada ou manipulada, mas alguém cujas opiniões e sentimentos são tão importantes quanto os teus. Eles são. São mais importantes do que os meus. Não, disse Grace com firmeza. São tão importantes quanto os teus. É isso que significa parceria. Derek assentiu, compreendendo, com o rosto inundado de lágrimas. Parceiros iguais, parceiros iguais. Grace confirmou. Eles ficaram sentados em um silêncio confortável por um momento, ambos processando o peso da conversa. Finalmente, Derek falou. Grace, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você consideraria voltar para casa? Não para a mansão, acrescentou rapidamente, vendo a expressão dela. Comprei uma casa, menor, mais tranquila. Em seu nome, para que você sempre tenha a segurança de saber que é sua, não importa o que aconteça entre nós. Os olhos de Grace arregalaram-se. Compraste uma casa. Queria que tivesses um lugar que fosse nosso, não meu, um lugar onde pudéssemos recomeçar, construir novas memórias, mas só se quiseres, só se estiveres pronta. Grace sentiu lágrimas nos olhos. O gesto era tão atencioso, tão completamente diferente do comportamento controlador a que ela se habituara. Posso vê-la? Perguntou ela. A casa era perfeita. Uma casa colonial de 2 andares num bairro tranquilo, com um jardim nas traseiras e um estúdio que Derek tinha projetado especificamente para o trabalho de Grace. Era elegante, mas não ostensiva, confortável, mas não opressiva. A escritura está em teu nome, disse Derek enquanto caminhavam pelas divisões vazias. Totalmente paga. Aconteça o que acontecer entre nós, isto é seu. Grace passou a mão pelo balcão da cozinha, imaginando-se a preparar o pequeno almoço ali, a dar jantares, talvez um dia a ensinar uma criança a fazer biscoitos. Sentia-se em casa de uma forma que nunca se sentira na mansão. Derek, disse ela suavemente. Sim, quero tentar. Quero voltar para casa. O alívio de Derek foi tão profundo que ele teve de se sentar no chão da cozinha. Grace ajoelhou-se ao lado dele e, pela primeira vez desde o acidente, estendeu a mão e tocou o rosto dele. Mas vamos com calma, disse ela. Vamos reconstruir isto do zero. E se alguma vez,
me fizer sentir invisível novamente, eu vou embora. Sem segundas oportunidades, sem explicações. Vou embora. Derek segurou a mão dela e a colocou contra a sua bochecha. Eu entendo. E Grace, obrigado. Obrigado por nos dar outra oportunidade. Grace sorriu e Derek viu algo nos olhos dela que pensava ter perdido para sempre. Esperança. Vamos para casa, disse ela. Algum tempo depois, Grace estava na cozinha da sua nova casa, com as mãos a tremer ligeiramente enquanto olhava para o teste de gravidez na palma da mão. Duas linhas cor-de-rosa, claras e inconfundíveis. Ela e Derek vinham reconstruindo seu relacionamento lentamente, com cuidado, há quase um ano. Eles se mudaram para a casa há 6 meses, fizeram terapia de casal, aprenderam a se comunicar de maneiras que nunca haviam feito antes. Derek cumpriu sua promessa de priorizar o relacionamento deles, desligando o telefone durante o jantar, planejando viagens de fim de semana, estando presente para Grace de todas as maneiras que ele havia falhado antes. Mais um bebê. Eles conversavam sobre ter filhos algum dia, mas algum dia de repente se tornou agora. Grace ouviu a chave de Derek na porta da frente e rapidamente escondeu o teste atrás das costas. Ela precisava de um momento para processar isso, para descobrir como contar a ele. Olá, linda, disse Derek ao entrar na cozinha. Como foi o teu dia? Grace virou-se para ele e Derek imediatamente percebeu a sua expressão. O que há de errado? Perguntou ele, aproximando-se dela com 3 passos rápidos. Estás a sentir-te bem? A tua perna está a incomodar-te? Derek, disse Grace suavemente. Senta-te. O rosto de Derek empalideceu. O que é, Grace? Estás a assustar-me. Grace tirou o teste de gravidez de trás das costas e estendeu-o para ele. Derek ficou a olhar para ele por um longo momento, com uma expressão indecifrável. É isso? Sussurrou ele. Vamos ter um bebê, disse Grace com lágrimas a correrem-lhe pelo rosto. Os joelhos de Derek cederam. Ele afundou-se no chão da cozinha, olhando para Grace com uma mistura de admiração, terror e alegria. Um bebê, repetiu ele com a voz embargada. Grace, vamos ter um bebê. Grace ajoelhou-se ao lado dele e Derek puxou-a para os seus braços, abraçando-a como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Amo-te, sussurrou ele no cabelo dela. Amo-te tanto, a ti e ao bebê. Grace afastou-se para olhar para o rosto dele, vendo as lágrimas a escorrerem pelas suas bochechas. Estás feliz? Feliz. Derek riu entre lágrimas. Grace, este é o maior milagre da minha vida. Tu és o maior milagre da minha vida. Eles abraçaram-se no chão da cozinha, chorando, rindo e a planear o futuro. Derek colocou a mão gentilmente na barriga ainda lisa de Grace e fez uma promessa silenciosa à criança que crescia ali. Ele seria melhor. Ele seria o pai que este bebê merecia, o marido que Grace merecia. Ele nunca mais daria como garantido o dom precioso que é a família. Obrigado, sussurrou ele para Grace. Por quê? Por não desistir de nós, por me dar a chance de me tornar o homem que vocês dois merecem. Grace beijou-o suavemente. Vamos ficar bem, Derek. Nós 3. Derek abraçou a sua esposa e o seu filho ainda por nascer. E pela primeira vez na vida, ele compreendeu o que era a verdadeira riqueza. Não era dinheiro, poder ou controlo. Era isto, era amor, era família, era lar. Algum tempo depois, Grace sentou-se no quarto do bebê, que eles pintaram de amarelo claro, observando Derek montar um berço com a mesma concentração intensa que ele costumava reservar para negócios. A filha deles chutava suavemente na barriga de Grace, como se pudesse sentir a presença do pai. Sabe, disse Grace, sorrindo para a expressão determinada de Derek. Podíamos ter contratado alguém para fazer isso. Derek ergueu os olhos do manual de instruções, com o cabelo despenteado e uma mancha de tinta de madeira na bochecha. Está a questionar as minhas habilidades de montagem de berço, Sra. Lawson? Grace riu. Não ousaria. Derek pousou a chave de fendas e atravessou a sala até onde Grace estava sentada na cadeira de balanço. Ajoelhou-se ao lado dela, colocando as 2 mãos na sua barriga arredondada. Olá, pequenina, disse ele suavemente. O papai está quase a terminar a tua cama. Só mais algumas peças e terás o berço mais seguro de Chicago. O bebê respondeu com um pontapé forte que fez os pais rirem. Ela vai ser forte, disse Grace, cobrindo as mãos de Derek com as suas. Como a mãe, respondeu Derek, olhando para Grace com olhos cheios de amor e gratidão.
Grace pensou na longa jornada que os trouxe até aqui, na dor, na separação, na lenta reconstrução da confiança. Não tinha sido fácil, mas valeu a pena. Eles estavam mais fortes agora, o amor deles mais profundo e mais sincero do que nunca. Derek, disse Grace suavemente, sim, estou orgulhosa de nós, do que construímos. Derek levantou-se e beijou a testa dela. Eu também. Todos os dias sou grato por nos teres dado outra oportunidade. Grace sorriu, sentindo a filha a mexer-se novamente. Ela vai ser tão amada. A menina mais amada do mundo, concordou Derek. Enquanto o sol da tarde entrava pelas janelas do quarto do bebê, Grace refletiu sobre como a sua vida tinha mudado drasticamente. De uma mulher destroçada, deitada numa cama de hospital para este momento de perfeita satisfação, rodeada de amor, esperança e a promessa de uma nova vida. Às vezes, os piores momentos levavam aos começos mais bonitos. Às vezes, o amor realmente podia conquistar tudo, se ambas as pessoas estivessem dispostas a se esforçar. Grace fechou os olhos e sentiu a mão quente de Derek em sua barriga, a filha dele segura e crescendo dentro dela. O futuro deles brilhava com possibilidades. Eles tinham encontrado o caminho de volta um para o outro. E desta vez, nunca mais se separariam. Mais uma história chegou ao fim aqui no Mafia and Romance. Se esta jornada de redenção e segundas oportunidades tocou o seu coração, não se esqueça de subscrever o canal e dizer-nos nos comentários de onde está a assistir. O seu apoio significa tudo para nós. Até a próxima história.